E a gente espera, né, ô Valquíria, que conselheiros, né, estejam com a gente aqui nessa live para incrementar esse debate nosso sobre conselho, né? Eu acho que o aparelho conselho, ele é um instrumento poderoso, né, nas mãos das pessoas idosas. Elas têm que se apropriar desse aparelho conselho, né, de direitos para que elas possam reproduzir, né, as suas vozes através dos conselhos, né? Então eu acho que o conselho ele tem que existir, eu tenho algumas notícias aqui no Rio não são tão boas, né, aqui no estado, né? A gente tem alguns conselhos que estão desaparelhados hoje, em alguns municípios nossos, e isso é muito chato, porque a gente já teve quase que totalidade de conselhos nos municípios do Rio de Janeiro, mas hoje a gente já não tem mais. Então, é complicado a gente saber que, né, num universo assim, onde a gente tem que lutar pelos direitos, continuar divulgando e preconizando as políticas públicas, o Estatuto do Idoso, a gente não consiga mais, através dos conselhos, né, esse contato, né? Principalmente o meu conselho, que é o Conselho Estadual, onde a gente faz reuniões ampliadas cada semestre do ano, né? Primeiro semestre, segundo, nessa tentativa de discutir com os conselhos municipais, né, as dificuldades que os conselhos têm, né, porque aqui o Rio de Janeiro também é dividido por regiões, né, então a gente tem região metropolitana, tem a região noroeste, tem a região sul, e cada um tem uma característica, né, de cada região nossa aqui do Rio de Janeiro, como você, com certeza, no Pará também é igual. Mas aí a reunião, ela facilitava muito o entendimento de conselhos muito distantes, né, porque, embora o Rio de Janeiro seja sendo muito menor que o estado do Pará, né, claro, muito menor, aqui a gente tem um município... Hã? Em território. Em território. Então, em território, quantos sim. municípios tem aí? Isso, Quantos, isso. quantos municípios tem Nós aí? temos 92. Pois é, aqui tem 144. Quantos conselhos de idosos tem aí? Então, Municipais? hoje a gente não tem nem 40 atuando, tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente já teve conselhos atuando em vários dos municípios nossos, e era muito, as conferências, né, as outras conferências que nós tivemos, elas eram, assim, tinham uma presença maciça dos conselhos, então, região noroeste, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é muito distante da capital, né, dá 7 horas de viagem, esses conselhos da região noroeste, com toda a dificuldade que eles têm, né, na verdade, a região noroeste é uma região um pouco mais desassistida aqui do Rio de Janeiro, eles estavam sempre presentes. Hoje a gente não tem mais contato com a região noroeste, entendeu? Porque lá na região noroeste a gente não tem nem praticamente, só tem um município que tem conselho, que é o município de Itaperuna. Os demais estão com os conselhos desativados. Então, a gente sabe que é muito complicado hoje a gente rearticular tudo isso, que não é fácil, né? E a gente precisa fazer isso, que, aliás, eu entendo como uma das funções de conselheiro, né? Já temos aí algumas pessoas, a Cláudia é minha aluna, está aí entrando, Maria Lúcia, que também chegou, tem algumas pessoas aí que estão entrando para ficar aqui com a gente nesse debate, são 18 e 8. Então, eu acho que a gente já pode iniciar, né, uma apresentação sua. Eu queria primeiro desejar boa noite a quem está assistindo a gente, e dizer que é mais uma oportunidade a gente discutir nessa pandemia questões que envolvem a pessoa idosa, né? Uma vez que a gente tem alguns quadros que não são muito bons, né? Muito, enfim, positivos a respeito da violência nessa pandemia, idosos que estão sem poder sair de casa, idosos que já são dependentes e que agravaram a dependência, né, por falta de acompanhamento de profissionais da área, enfim, as questões já são muitas, na verdade, para a gente discutir,
mas uma delas chama atenção, tanto minha quanto da nossa convidada aqui, que é a Valquíria, né? A Valquíria Alves, ela é conselheira do Conselho do Pará, e ela é uma pessoa militante, já conheço, a gente estava conversando aqui, eu conheço a Valquíria já há algum tempo, uma militante da política pública do envelhecimento, assim como eu e outros colegas também, muito aguerridos, que estão sempre querendo, né, que a gente dê visibilidade. Nós todos, né, Valquíria? A gente tenta dar Com certeza. visibilidade à pessoa idosa no Brasil, né, considerando que o Brasil é um país continental, né? Então os idosos, o perfil dos idosos do Pará não é o mesmo perfil dos idosos do Rio de Janeiro e assim por diante, nem do Sul, né? Então a gente tem assim características muito diferenciadas para tratar esse envelhecimento e essas características se reproduzem não só na política pública, como também no conhecimento acerca do processo de envelhecimento nosso, brasileiro, né? Que é muito específico da gente, né? O envelhecimento já é um processo, né, individual, e o Brasil tem outras condições que levam a pensar sobre o nosso envelhecimento. Então, a Valquíria, eu estou apresentando, convidada, além de convidada, uma grande amiga, além de uma grande amiga, uma grande profissional, pessoa incrível, agregadora, não tem uma frente de trabalho que ela não esteja envolvida. Quando eu olho, abre uma brinde, mas quem está lá? Ela. Ai, meu Deus, meu Deus! Mas é assim mesmo, é com gás que a gente conquista as coisas, é com energia mesmo, é com luta, né, e com amor, porque nenhum trabalho se mantém em pé se a gente não coloca uma boa dose de amor. Então, a Valquíria eu conheço muito bem, sei que ela faz isso perfeitamente, e ela é a nossa convidada aí da nossa live de hoje, e nós vamos falar exatamente sobre conselhos de direitos da pessoa idosa. Então, Valquíria, queria que você se apresentasse aí para o nosso público. Boa noite a todos. Obrigada, Sandra, pela apresentação tão carinhosa ao meu respeito. Eu sou professora, né? Meu nome é professora Valquíria Alves, eu sou conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu sou conselheira não governamental. Eu sou representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Pará. E no conselho eu já fui 2 vezes presidente, na gestão de 2001 a 2004, que eu era conselheira governamental, representava a Secretaria de Estado de Educação, e na última gestão, 2016... Oi, pode falar. E na 2016 a 2018, eu representava a SBGG. Então, faço parte também da diretoria da SBGG Pará, atualmente, e faço parte da diretoria da Abras Pará, Regional Pará. E eu já trabalho há 20 anos com pessoas idosas. E como a Sandra falou, assim como ela, eu acho que quando a gente faz o que gosta, que a gente se identifica, a gente faz questão de estar se envolvendo, né? De estar contribuindo, e o Conselho me dá assim, uma grande satisfação na questão de participar na tomada das decisões. Eu vejo que ainda precisamos avançar muito na questão das políticas voltadas à pessoa idosa. E a participação nos conselhos de direito é uma forma de estar fazendo essa implementação. Então, o nosso conselho aqui ele é formado por 14 entidades, sendo 7 governamentais, como dizem, né, os conselhos eles têm que ser paritários, ou seja, tem que ser metade governamental e metade não governamental. E, no caso aqui, a cada 2 anos, são eleitas entidades não governamentais. E a alternância no poder. No momento, quem está no poder, vamos dizer assim, quem é presidente, é a Beti Santos, que ela é conselheira governamental. Na próxima gestão, vai ser uma entidade não governamental que estará
presidindo o conselho. E nós temos a mesa diretora. A mesa diretora também é paritária. São formados por 4 entidades, 2 do governo e 2 não governamental. Então, é muito importante a gente participar, porque a partir da nossa Constituição de 1988, que diz o quê? Todo o poder emana do povo. E a partir dessa Constituição, que ela é até chamada de Constituição Cidadã, onde foi instituídos os conselhos de direito e as conferências. O que são os conselhos de direito? São os conselhos que defendem o direito das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, da criança e do adolescente. E já os conselhos setoriais é uma diferença. Os conselhos setoriais é das áreas. Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Saúde. Mas são formas de participação da sociedade civil organizada na tomada de decisões do poder público. Esse é o grande diferencial. E aí eu digo, sabe, só finalizando, que é muito importante, eu digo, que as pessoas idosas, elas sejam as protagonistas, que elas saibam dessas leis e tomam à frente, porque eu estou representando uma sociedade médica, sociedade, aliás, científica, aliás. Eu sou uma profissional, mas também é importante ter a pastoral da pessoa idosa, que seja uma pessoa idosa, a Federação dos Aposentados e Pensionistas está lá também, a Associação dos Aposentados do Banco do Brasil também está lá. Então, os idosos que têm que ser os protagonistas de fato. Nós vamos estar, como profissionais, dar o suporte técnico, não é isso, Sandra? Beleza, nossa, com certeza. Aí, Valquíria, me surgiu uma dúvida aí, não dúvida, curiosidade. Aqui no Rio, os conselheiros não governamentais, que têm assento no Conselho Estadual, eles são eleitos no Fórum de Debates sobre Envelhecimento do Rio de Janeiro. Existe um fórum que ele já faz um debate há muito tempo na área do envelhecimento no Rio de Janeiro. Na verdade, foi o primeiro movimento social criado em torno do envelhecimento, foi aqui o fórum, né? Hoje já existem alguns fóruns pelo Brasil, mas eles são eleitos lá no fórum e eles, então, têm acesso ao assento no Conselho Estadual. Como que os não governamentais têm acesso no Conselho, aí no Pará? Nós estamos elaborando, né, o mandato tem 2 anos, nós estamos elaborando um edital, que vai ser o processo seletivo, e após a inscrição das entidades, vai haver uma assembleia geral com essas entidades inscritas. E aí, entre as entidades, é feita a votação, entendeu? Então, os mais votados, eles ficam. Eles podem votar até 7 entidades. Se tiver 10 entidades, as 7 mais votadas entram. E aí, na primeira reunião, normalmente a gente chama o Ministério Público para acompanhar, para ver a lisura das eleições. Aí depois nós encaminhamos para a Secretaria de Estado de Assistência Social, do qual o conselho é vinculado, mas totalmente independente, onde encaminhamos as indicações das entidades, dos representantes que foram indicados pelas pelas entidades indicadas, né, eleitas, aliás, entidades eleitas, e pelos representantes do poder público indicado pelos seus órgãos. Sim. E nós encaminhamos para a Secretaria de Assistência para o decreto governamental. Após o decreto, é marcada a primeira reunião ordinária, onde nós vamos escolher a mesa diretora, sempre seguindo essa ordem, né? No próximo mandato, o presidente vai ser não governamental, o vice-presidente governamental, a primeira secretária não governamental e a segunda secretária governamental. É assim que funciona. Tá ótimo. E a sociedade civil, Valquíria, ela responde a esse processo, sim? Tem tem movimento de idosos no Pará que tem acesso, assim, do conselho? Como é que é isso, assim? Tem muita representatividade no movimento social?
Aqui, olha, nós temos a Pastoral da Pessoa Idosa, a SBGG, a Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará, tem a OAB, entrou também a Associação do Banco do Brasil. Às vezes funciona também a Associação das Pessoas com Deficiência, que tem pessoas idosas, paraense. Já participou também a Associação dos Aposentados do BASA, Associação dos Aposentados do Bampará. Então, depende. Tem a Associação de Idosos do Pará, que é a segunda mais antiga do Brasil. Você sabe que a primeira mais antiga é do Ceará, que foi com a Mariazinha, e a segunda mais antiga foi a nossa aqui do Pará, a CIPA. Então, o SESC está, no momento, fazendo parte do nosso biênio. Tem bastante entidade, sim. Que bom. Que bom isso, é interessante saber que as entidades aí no Pará, elas são muito atuantes, né? E têm acesso, ou buscam acesso ao conselho da pessoa idosa para desenvolver esse debate acerca das políticas, né? Isso é muito legal, porque aqui no Rio de Janeiro, em alguns municípios, a gente não tem muita representatividade de movimentos de idosos que vão buscar os conselhos, entende? Por isso, eles se desaparelham com muita facilidade, justamente porque não tem a sociedade civil organizada para compor a paridade, né? Então, vocês já têm uma organização, assim, bem sólida, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E nós temos aqui o nosso movimento das pessoas idosas é bem ativo, é bem participativo. O Conselho Municipal de Belém também está instituído. Nós estamos só com dificuldade com a questão do fundo, né? Eu queria depois comentar com você sobre o fundo, não agora, só para a gente poder passar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Como funciona esse mecanismo do conselho. Até a Luciana, que está aqui comigo, é uma grande profissional do INCA, ela está dizendo, parabenizando que, com certeza, o controle social dos idosos, né, aparelhado e acompanhado pelos idosos, isso dá uma legitimidade ao conselho, né, porque são os idosos ali provocando, né, uma participação, e isso é muito, muito legal. A gente consegue ver, assim, uma grande oportunidade no movimento das políticas públicas para a pessoa idosa. Isso é muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só concluindo, o regimento interno do Conselho Municipal de Belém, o regimento interno diz do Conselho Municipal de Belém só pode ser conselheiro não governamental pessoas idosas, maior de 60 anos. No Conselho Municipal de Belém. No Conselho Municipal de Belém, né? Tá. Então, os idosos são, quer dizer, a representatividade seria maior, é isso? Um percentual maior de idosos, seria isso? Não, os representantes da sociedade civil têm que ser pessoas idosas. Todos os representantes dos movimentos... Tá, entendi. Tá, é ótimo também. Isso é bem... dá uma legitimidade maior ainda, né? A Maria Lúcia está perguntando que, nesses movimentos, né, quais são os direitos dos idosos? Aí a gente pode falar mais à frente quais são esses direitos do qual eu e você, né, como representantes... Na realidade, Maria Lúcia, a nossa legislação é lindíssima. Nós temos a Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842 de 94, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Política Nacional do Idoso, então, da saúde do idoso, aliás. Então, o que nós temos que fazer é conhecer a lei, todos nós, cidadãos, e exigir que ela seja cumprida. Os conselhos, eles têm justamente essa finalidade, acompanhar e implementar essas políticas públicas. Por exemplo, uma situação aqui que a gente precisa muito ainda debater, inclusive a gente tem feito várias campanhas, é a questão do atendimento prioritário. Todo mundo sabe que o idoso tem prioridade no atendimento, mas na prática
a gente ainda está nessa questão ainda da sensibilização. Nos supermercados, nós fizemos aqui uma parceria, uma época aí, fizemos uma parceria com a Associação dos Supermercados do Pará, onde os caixas foram orientados a dizer para as pessoas que todos os caixas são prioritários. Não é A ou B que é prioritário, não, todos os caixas. Exatamente. Inclusive, foram feitos uns cartazes informando isso. Só que você sabe que essas ações, infelizmente, elas são muito pontuais. Muda lá o presidente da associação, aí muda a ideia. Muda tudo. Isso é uma perda para a gente, inclusive, né? É uma perda. É verdade. Dizer, por coincidência, eu estava conversando isso outro dia, aí, sei lá, anteontem, me parece, com uma pessoa. Porque como tem essa convenção, né, de que tem caixa exclusivo para idosos, deficientes, blá, 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 todo mundo acha que é aquele caixa só, que o idoso tem que estar só naquele caixa para fazer as suas operações ou seu pagamento, seja o que for. E não é isso que a lei diz. A lei fala da prioridade, ou seja, o idoso tem prioridade de acesso em qualquer caixa que ele quiser chegar, porque pelo fato dele ser idoso, né? E hoje a gente ainda tem o adendo à lei, ao artigo 3º, que é o 80 a mais, né? Então a gente ainda tem o idoso do idoso, né? O idoso mais idoso, que tem mais prioridade ainda, né? E as pessoas pensam que não, que só o caixa de prioridade é que é um caixa exclusivo para a pessoa idosa, quando não é isso que a lei diz. A lei está falando da prioridade. Em qualquer espaço, o idoso vai ter sempre prioridade. E é como você disse, as pessoas não entendem assim, elas têm uma dificuldade de entender que é uma prioridade para o segmento idoso estar em qualquer caixa, né, ou qualquer pagamento, ele tem a prioridade para fazê-lo, né? Foi muito bom você ter colocado isso. Na prática, Sandra, como ainda há uma grande dificuldade de as pessoas acessarem esse direito, que é o atendimento prioritário, tem algumas pessoas idosas que acabam não querendo nem exercer seu direito. Fico até tenebrosa de fazer confusão na fila. É verdade. Não é? Tem razão. Às vezes eu estou na fila, aí eu olho, a senhora não quer ir na frente? Não, eu prefiro aguardar. Não quer nem exercer o direito dela para, no geral, nenhum desconforto, né? Nossa, com certeza. Ainda tem os casos daquelas pessoas, somente os homens, eu digo que é a negação da velhice. Uma vez eu estava no caixa de autoatendimento, aí tinha um senhor na minha frente. Aí eu perguntei para ele, o senhor não quer ir lá para frente? O senhor tem direito ao atendimento prioritário. Ele, não, eu prefiro aguardar. Tudo bem. Aí quando veio uma senhora lá de trás, né, toda desfilando e tal, ele disse, olha essa senhora, cara de pau furando a fila. Eu digo, não, ela está exercendo o direito dela de atendimento prioritário. Aí ele diz, mas eu sou idoso e eu estou na fila. Eu digo, o senhor está exercendo o seu direito de não exercer seu direito. Então, já tem essas questões. A discriminação pelo próprio idoso. Isso, né? Com certeza, com certeza. E tem aquela questão também de que hoje a gente tem uma certa polaridade, né, entre o idoso e o jovem, assim, vamos dizer assim, né? Porque como quem falou, a Tânia até falou sobre a sensibilização que ela deve ocorrer com a continuidade da informação. Isso, de alguma forma, também eu passei por um episódio parecido com o seu, também na fila do supermercado. Eu estava na fila do supermercado e uma idosa chegou de bengala, ela atrás de mim, aí ela bateu aqui, dá licença, eu tenho prioridade. Mas assim, incisiva, sabe? Dá licença, eu tenho prioridade. Aí eu falei, com certeza, senhora, a senhora tem prioridade. Pode passar, a senhora tem total prioridade, a senhora pode passar e não tem problema nenhum, eu fico aguardando tudo que for necessário. Aí, quando ela viu que a minha fala não era uma fala também, né, agressiva, né, porque ela pediu essa prioridade, mas de uma forma muito agressiva. E ela viu que a minha resposta não foi agressiva, ela falou assim, minha filha, desculpa falar assim, mas é porque eu tenho problemas no joelho e eu não posso ficar... Eu falei, senhora, a senhora não tem que me explicar nada.
A senhora não tem que me explicar nada. A senhora tem todo o direito de passar à minha frente ou à frente de qualquer pessoa que estiver nessa fila aqui. A senhora não tem que me explicar nada. Aí ela foi amolecendo, sabe? Aí eu entendi por que ela estava tão agressiva. Ela disse, você desculpa, tá? Mas a gente tem que falar assim porque as pessoas não respeitam a gente. Você vê, eu tenho bengala, eu uso bengala, tenho dificuldade de caminhar e mesmo assim as pessoas não me dão a vez. Então, a forma que eu encontrei de garantir o meu espaço, né, é assim, falando de uma forma incisiva. Então, assim, tem essa relação hoje entre as gerações que traz um pouco de ressentimento, entende? Os jovens não entendendo o processo de envelhecimento e não entendendo que vão ficar velhos um dia e que a velhice é um prêmio, e os velhos tendo receio, como esse que você comentou e essa que eu comentei, de ter que avançar nos seus direitos, entende? Então, a gente precisa realmente travar um debate sério na nossa sociedade sobre o que é o processo de envelhecimento e como a sociedade deve envelhecer e o que ela deve fazer para envelhecer bem, entende? Acessando os direitos, claro, em prioridade, mas com uma sociedade inclusiva, né? Uma sociedade onde todos respeitem todos, né? Então, isso é super importante que você acabou de falar. Ao meu ver, Sandra, a educação é a base de tudo. Eu penso assim, que na família, eu acho que como você trata seus pais, os seus avós, os seus filhos vão te ver como referência. Então, se você for uma boa filha, uma boa neta, provavelmente o teu filho vai ser bom com você, porque ele tá te vendo, o exemplo, né, é a melhor coisa. E eu penso também que é muito importante trabalhar isso na escola. Sim. Eu acho um artigo lindíssimo, que é o artigo 22 do Estatuto do Idoso, que diz o seguinte: inserir a temática do envelhecimento no ensino formal. E a gente vê que ele é tão negligenciado, ele não é colocado na pauta das secretarias de educação, das universidades, não é trabalhado como deve ser trabalhado. Eu sou compulsária da Secretaria de Educação. Em 2015, eu criei o Programa Estadual Educação e Envelhecimento. Porque, ao meu ver, o envelhecimento está no ensino infantil, eu falei enquanto educação básica, está no ensino fundamental e está no ensino médio. Então, a gente organizou, primeiramente, umas capacitações para os professores. Foram maravilhosas, eles adoravam as nossas palestras. Mas depois, quando a gente ia fazer o monitoramento para saber se eles estavam repassando para os alunos, eles não davam prioridade. Porque o currículo tem a base comum e a base diversificada. A base comum, história, português, geografia, educação física. E a base diversificada é o quê? Envelhecimento, gravidez na adolescência, droga. Então, como há uma grande incidência na escola, somente nas escolas públicas, gravidez na adolescência, droga, violência na escola, então os professores acabavam priorizando essas outras temáticas para trabalhar do que a questão do envelhecimento. E a escola ela tem essa autonomia de decidir qual é o seu currículo, qual é o projeto pedagógico que vai adotar. Aí a gente resolveu trabalhar com os alunos. E aí a gente foi bem mais interessante. Inclusive, a Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos aqui foi uma parceira, numa época nossa aqui, com um programa chamado Como Eu Quero Envelhecer. Foi coordenado pela Rocilene e por uma terapeuta ocupacional chamada Milene. Então, elas fizeram assim, para fundamental menor, de 5º ao 8º ano. Elas faziam oficinas sobre estatuto do idoso, aí colocaram uma roupa pesada para as crianças verem como o idoso tem dificuldade na mobilidade, colocaram um fone nele para ver que ele tem dificuldade auditiva. Então, foi bem interessante. E após essas oficinas, explicando o processo do envelhecimento, direitos da pessoa idosa, era a culminância. Então, era muito interessante as crianças fazendo teatro,
sobre essa questão do envelhecimento, cartaz, poemas, então foi super legal. Então, a gente chegou à conclusão que trabalhar diretamente com o aluno é bem melhor. Aí, só encerrando sobre essa questão da educação, nós fizemos uma atividade com os alunos do ensino médio. Por exemplo, na aula de sociologia, trabalhamos a questão de gênero, cabelos grisalhos. Por que a mulher de cabelos grisalhos é desleixada, né? É jogada? O homem de cabelos grisalhos, porque ele é charmoso, ele como é que se chama? Que fala? É bonito. Então, e a questão também da sexualidade, no sentido de porque a mulher mais velha, se namorar o homem mais novo, ela é papa-anjo. Não sei se vocês conhecem esse termo aí. Sim, e o homem conhece. E o homem mais velho namorar mais nova, olha, ele é o garanhão, ele é o marcador de território. Então, essas questões que a gente tem que desmistificar. E uma vez a gente conversando com as crianças do ensino infantil, aí eu perguntei para eles, vocês querem envelhecer? Não, tia, não quero envelhecer. Então, vocês querem morrer? Não, a gente não quer morrer. Então, se vocês não querem morrer, vocês vão ter que envelhecer. E envelhecer não é para todos. É um privilégio chegar à velhice. Nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Exatamente. Faz parte do processo. Então, foi bem interessante essas discussões, essas trocas de experiências, sabe? Muito bacana. A Luciana está dizendo que esse nome do programa que você instituiu é muito bonito, assim, ela achou interessante esse programa. Tem uma porção de pessoas aqui, muito amigas que estão aqui, eu queria dar boa noite aí, pessoal. Obrigada aí pela participação nas nossas lives. Tem gente muito amiga aí, Sandra, a Luciana, a Cláudia, a Regina. Tem um monte de amigas aí que estão aqui conhecendo você, estão parabenizando você também, Valquíria, pelas suas falas. Obrigada. Incríveis, né? Então, nós da área do envelhecimento, a gente tem uma capacidade de agregar, né? Onde a gente chega, o nosso discurso, o nosso entendimento sobre a sociedade, ele é sempre positivo, né? Ele sempre soma, né? É um conceito que eu acho que a gente já, a partir do conhecimento, do estudo que a gente faz sobre o envelhecimento, é o que você falou, é um privilégio, envelhecer é um privilégio, e não são todos que vão envelhecer, né? Então, partindo desse princípio, é importante a gente construir, né, um envelhecimento, além de digno, com saúde também, né, não esquecendo da questão da saúde, que é primordial. Deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito do conselho, voltando para o conselho. Explica para nós qual o papel e quais as atribuições de um conselho de direitos da pessoa idosa. Para quem não conhece ainda ou nunca foi numa reunião de conselho, como é que seria? Qual é o papel e as atribuições de um conselho de direitos da pessoa idosa? Olha, participar das reuniões ordinárias, no nosso caso aqui, uma vez por mês. Normalmente também fazem parte das comissões. Aqui no nosso Conselho Estadual do Pará tem a Comissão de Políticas Públicas, a Comissão de Defesa e a Comissão de Orçamento. E, dentro dessas comissões, encaminhar as propostas que foram definidas como prioritárias. Por exemplo, na Comissão de Defesa, eles estão acompanhando eu faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças, que é do Fundo do Idoso. Mas, na Comissão de Defesa, eles estão acompanhando as instituições de longa permanência, que são os antigos abrigos de idosos, para ver como é que está funcionando diante dessa pandemia. E é assim que funciona. Por exemplo, eu, enquanto representava a Associação Brasileira de Alzheimer Nacional, no Conselho Nacional do Idoso, nós estávamos articulando a questão de ter uma ficha de notificação compulsória de demência nas unidades básicas de saúde, pois atualmente nós não temos indicadores de quantas pessoas têm demência no Brasil.
nós só temos estimativas. Então, seria importantíssimo, a gente estava articulando isso junto ao Ministério da Saúde, para que se estabelecesse esse fluxo dentro das unidades básicas de saúde, para fazer logo na unidade o rastreio cognitivo, porque vamos falar da doença de Alzheimer, que é uma das demências mais comuns. Se for identificada logo na fase leve, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, dá para a pessoa ter uma boa qualidade de vida fazendo as intervenções, né, não medicamentosas, que é o que a gente recomenda, e se for necessária, entra com as intervenções medicamentosas, né? Então, o Conselho ele tem esse papel da implementação de políticas públicas. Uma situação aqui que a gente não sei aqui, como é aí no Rio de Janeiro, mas uma situação que eu fico super aflita é que tem aumentado. Teve uma época que eu nem dormia, como eu era presidente, porque era delegado ligando para mim, professora Valquíria, eu estou com um idoso perdido aqui na rua, não sei para onde levar. Eu digo, sim, o delegado veio perguntar para mim. Mas é porque o promotor, era todo mundo ligando para mim, eu já estava ficando nervosa, e aí a gente tentou aqui articular, mas infelizmente não foi para frente, mas o ideal é que tivesse uma casa transitória de acolhimento dessas pessoas perdidas na rua, com possível transtorno mental ou com demência, fazer um tipo de atendimento de saúde e depois fazer a busca ativa da família. Porque, sim, às vezes, você é uma pessoa que tem algum Alzheimer, alguma demência, que saiu de casa, ninguém viu, e aí está perdida na rua, mas tem família. Então, é resgatar essa pessoa, saber onde ela mora e levar de novo para a família. Está aumentando muito aqui os casos, é uma situação assim angustiante. Não sei aí no Rio de Janeiro, está acontecendo. Nossa, aqui também é um problema grave, né? Porque a gente tem poucos ambulatórios referência, né? Não sei quantos vocês têm aí no Pará, mas aqui a gente tem 3 ambulatórios referência, né? De atendimento a pessoas com demência, e não é o suficiente. Não nenhum. Não tem, não? A gente aqui tem 3, e esses 3 ainda não conseguem, né, dar conta, né, porque esses REG, né, a rede, você também tem regulação, não tem? Aí você não tem sistema de regulação? Então, nós também. E, além disso, além dos 3, né, todos os 3 têm fundamentos de pesquisa e tudo mais, são ligados a universidades, mas mesmo assim ainda é muito pouco para a demanda, que é crescente, né? Porque como a gente tem um processo de longevidade em curso, claro que, né, as doenças degenerativas estão presentes no processo, né? E como a gente também não tem, né, Valquíria, você da Braz sabe disso, não temos políticas públicas, né, na área, né, das doenças degenerativas, né, políticas específicas, né, para essa questão, né, do Alzheimer, principalmente o Alzheimer, que é a demência mais prevalente na pessoa idosa, a gente fica ainda sem como, né, tratar do tema, né, com quem, nem como, né, e mais do que isso, não há uma organização da rede para isso, né, não há uma organização da rede. Então, aqui no Rio de Janeiro também é a mesma coisa que você vive, a gente vive. O que eu vejo na prática, Sandra, as pessoas estão envelhecendo, mas nem sempre com qualidade. Então, algumas pessoas, assim, e acabam tendo fragilidades, vulnerabilidades, uma mobilidade reduzida, que às vezes requer cuidados. Então, as famílias que podem pagar um cuidador, pagam um cuidador. Mas e as famílias que não podem pagar um cuidador? Exatamente. O ideal é que tivesse também um programa municipal oferecendo um cuidado para as pessoas de baixa renda. Valquíria, esse programa municipal, ele deve ser originado, assim, vamos dizer assim, também nos conselhos, né? Porque o conselho tem que provocar, né, o poder público, né, a criar um programa de cuidadores, né, cuidadores do governo,
que possam auxiliar as famílias que não têm recursos, né, para pagar um cuidador profissional, para auxiliar essas famílias na operacionalização dos cuidados, entendeu? Ou num dia em que o cuidador, coitado, aquele que cuida de noite, possa ter um dia de folga, né, para sair, passear, fazer uma unha, né, fazer jantar, almoçar com um amigo, sei lá, fazer alguma coisa no parque, fazer alguma coisa em que ele possa, né, desobstruir as tensões do cuidado com uma pessoa com demência, que você sabe tão bem quanto eu e muitos que estão assistindo a gente também sabem, que é exaustivo, né, o cuidado com uma pessoa com uma demência. Então, realmente, eu acho que é uma... fale, pode falar. Eu acho assim, sabe, os conselhos de direito, eles são fundamentais para a implementação das políticas públicas. O que são políticas públicas? São ações de programa do governo. Porque antes só o poder público dizia o que ia ser feito. Com a participação dos conselhos, a sociedade civil está tendo a oportunidade de participar da tomada de decisões do governo. Então, isso é importantíssimo. Só que eu vejo que, na prática, os conselhos de direito eles não têm apoio. Ou, quando tem, é muito pouco. E também precisa muito da capacitação. Os conselheiros precisam muito ser empoderados do que é realmente conselho. Conselho, eles são deliberativos. Eu sou enjoada. Deliberativo. Eu gosto de falar, porque eles são mesmo. E a gente tem que ser, você igual aquela senhorinha incisiva, deliberativo, propositivo, elaborador de leis, eles têm que estar fazendo isso, sabe? Agora, com muita, eu vejo assim, sabe? Com muita diplomacia, com muita articulação com a rede. Eu acho que a rede de atendimento da pessoa idosa ela é fundamental nessa integração. Por exemplo, os conselhos eles têm esse papel de articulador, ele não tem papel de execução, mas ele tem papel de articular a rede. Nós estávamos fazendo reuniões com a rede, porque os serviços eles existem. A educação existe, a saúde existe, mas, às vezes, eles não conversam entre si. Essa é a grande dificuldade. Vamos começar aqui por uma instituição de longa permanência, um abrigo. Um abrigo, o ideal é que ele normalmente é da assistência social, recebe recurso da assistência social, e, às vezes, não tem profissional de saúde, ideal que tivesse, mas não tem. Então, ele tem que ver próximo do bairro dele, aonde tem uma unidade básica de saúde, porque ele pode fazer uma parceria para garantir os exames para os residentes, fazer os atendimentos médicos, ou atendimentos até fisioterápicos, ou do professor de educação física. Se tiver uma escola, aqui na nossa região norte, nós fizemos um levantamento do perfil das instituições de longa permanência. A maioria dos residentes das LPIs, eles não sabem ler e escrever. Então, por que não faz uma parceria com as escolas para ter alfabetização dentro das escolas? Verdade. Depois da alfabetização, por que não vai para a educação de jovens e adultos? É isso que o Conselho luta, é a garantia dos direitos. Igual aquela música do Titãs. A gente não quer só comida e água, a gente quer... muito mais, né? Muito mais. Muito mais. Apesar do que... quer dizer, como conselho, também concordo contigo, como os conselhos, eles não têm apoio, né? Apoio do governo, né? Vamos dizer assim, do poder público para estar, né, atuando e defendendo, porque o conselho é um controlador social, né? Então, na verdade, o conselho está fiscalizando o poder público, né? Então, o poder público não se sente, né, não simpático a ter que instrumentalizar o conselho que vai fiscalizar ele. A relação é essa, né, na verdade. E quando a gente quer provocar o poder público, né, para que o poder público implemente as políticas, o poder público ele veta as ações dos conselhos, né? Tanto que quando eu estava lá no CNDI, quando a gente
divulgou, aparelhou os conselhos, né, dos estados e dos municípios com carro 0 quilômetro e com os equipamentos todos para esses conselhos. Alguns conselhos, por exemplo, aqui no Rio, por exemplo, alguns conselhos receberam esses móveis e equipamentos e não tinham sala, olha só, não tinham nem sala para colocar isso, porque o poder público não dava nenhum espaço para o conselho organizar a sua sala, recebendo os equipamentos que o CNDI encaminhou para que os conselhos pudessem trabalhar. Então, a gente tem essa dificuldade, né? O poder público não entende que os conselhos não estão lá para jogar pedra no poder público. Os conselhos estão para provocar as políticas públicas e para estar sempre ao lado do poder público, que ele implemente essas políticas públicas. E esse é o problema que os conselhos enfrentam. Na minha opinião, Sandra, infelizmente, a gente vive uma pseudo-democracia. Porque os nossos representantes, seja na esfera federal, na estadual, na municipal, governador, prefeitos, vereadores, os secretários, essas são pessoas, o certo é para servir o povo. Se é para servir o povo, tem que ouvir o povo. Então. Mas não é assim. Não é assim. Infelizmente, o correto é que seriam ações coletivas, de discussão, né, de ouvir os anseios da população. Essa seria a participação. E também eu digo também que a gente, às vezes, também tem um pouco de parcela de culpa. Quantos de nós aqui lembra em quem votou para vereador? Quantos de nós fomos lá na Câmara dos Vereadores para saber qual foi as leis que eles estavam colocando em pauta? Então, a gente não acompanha também isso. Eu acho que é muito importante a gente acompanhar. Resgatar como diz a nossa Constituição ela é linda. Que a gente tem que essa questão da participação social ela é fundamental. Não é questão... E aí a gente tem que participar e também os gestores, né, eles têm que entender que isso faz parte da democracia. Sim, esse entendimento que precisa se estabelecer. Com certeza. Aliás, você tocou num ponto importante. Você falou em fundo. Você é da comissão de fundo, né? O seu conselho tem fundo? Assim, como é que funciona isso, o fundo? O nosso fundo estadual ele foi criado há um ano e meio atrás. A lei, depois de 8 anos, vai para lá, vai para cá, perseguindo, não sei o quê, sobe, desce. Depois de 8 anos, ele foi criado. E a lei foi criada, mas funcionando plenamente ele não está. Porque tem a questão burocrática, operacional, porque tem que registrar junto à Receita Federal. E os conselhos, eles, como eu falei, eles são vinculados à Secretaria de Assistência. E aí, essa parte operacional, vamos dizer assim, fica a cargo da coordenação do Departamento Financeiro, da Secretaria de Estado, do qual a gente é vinculado. E na hora, olha só, não queria nem falar isso, mas não vou falar. Eles colocaram a rubrica, em vez de ser estadual, que é o nosso fundo estadual, colocaram uma rubrica federal. E aí, a Receita Federal para agendar também é outra burocracia. Conclusão. Nosso fundo ainda não está funcionando. Ai, caramba. É muito complicado. O Rio também está parado, ou já está funcionando? No Estado, o nosso fundo ele já existe há muito tempo. O problema é que a gente não consegue captar recursos, porque o Estado, são poucas as empresas que tem aqui no Estado, e a gente não tem recurso para poder divulgar para a sociedade civil que ela pode aplicar no fundo estadual, mas o fundo municipal da capital, né, do Rio de Janeiro, ele é operante, sim. Ele recebe doações de empresas, e são doações boas, tá?
e eles implementam algumas ações na capital em detrimento das doações que são passadas para o Conselho Municipal. O Conselho Estadual já tem uma dificuldade de operacionalizar no nível Estado, embora tenha o Conselho funcionando, né, o fundo, na verdade, funcionando perfeitamente, conta, tudo bonitinho, mas tem dificuldade de divulgar para a sociedade civil que o conselho tem um fundo e que a sociedade civil poderia deduzir para o Conselho do Idoso, para que o Conselho do Idoso possa implementar algumas ações. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas no município, não, funciona muito bem. O município tem recurso, recebe doações de grandes empresas, inclusive, e eles funcionam com recursos, operacionalizando esses recursos. Então, lá funciona bem até. A Rosângela, aproveitando, né, colocou que é pertinente essa dificuldade, né, que foi bom a gente ter tratado disso, porque como o poder público não vê os conselhos, né, tem uma dificuldade de ver o conselho como aglutinador dessas políticas públicas, né, ver como inimigo, entre aspas, né, é importante que nós, que somos conselheiras, né, Valquíria, ela está dizendo que a nossa fala é muito importante, porque a gente tem que tratar desse tema, para que o poder público, como você falou, né, no exercício da democracia, entenda o conselho como um aparelho importante, né, que difunde a política pública para a sociedade civil poder entender qual o papel do conselho, que não é só punir o governante, né, também, né, também quando ele faz besteira tem que criticar, né, claro, mas também tem que se colocar, né, lado a lado para que ele possa agilizar as políticas do envelhecimento, né? Então, isso é fundamental. Então, ela está colocando isso. Olha a importância dos conselhos de direito e das conferências do idoso. Sim. Vou falar algo que vocês não sabiam. Quando eu estava no Educação e Envelhecimento, coordenando, eu perguntei para a coordenadora de ensino profissionalizante por que as secretarias de Estado de Educação não ofereciam o curso técnico de cuidador de idoso, que é gratuito, né? Valquíria, porque não está no catálogo nacional do MEC. Espera aí. Aí foi a proposta para a Conferência Municipal de Belém do Idoso, foi para a Conferência Estadual do Idoso de Belém, foi tudo aprovado. E foi aprovado por unanimidade na Conferência Nacional do Idoso. Hoje, o Catar já tem o curso técnico de cuidador de idoso, que é ofertado nas secretarias de educação, nas universidades, via Pronatec e via FIES. FIC. Então, isso, olha só, a participação nossa. Então, é muito importante. A gente pensa que não, mas aos poucos a gente vai avançando. Tem vários avanços. E grandes avanços, inclusive o Estatuto do Idoso foi uma mobilização da sociedade civil, que foi, aos poucos, que tivesse, né, essa questão da criação de... Sim. O que é que ainda... Não, é isso, pode falar, que o estatuto, eu acho que as pessoas talvez não saibam, né, que todo esse movimento de políticas públicas, né, tudo que, como você disse, a gente avançou sim, eu concordo com você, a gente avançou bastante, eu acho que a política do idoso no Brasil, ela ganhou uma visibilidade muito grande, eu tive um evento no Uruguai, representando a universidade, em que lá fui procurada por pessoas também, né, da América Latina, que diziam, olha, vocês estão de parabéns, vocês têm uma lei e nós estamos tentando ter uma lei para proteção e direitos fundamentais dos nossos idosos, e uma pessoa até do Peru. E a gente não conquistou ainda essa oportunidade. Vocês já estão na frente da gente, há muito tempo. Então, assim, nesse momento a gente vê, sabe, Valquíria, como a gente tem realmente avançado, sabe? A gente tem avançado bastante. E o que importa, e você tinha comentado na sua fala, que eu achei interessante, é que a gente traga o protagonista para essa discussão, né?
A pessoa idosa tem que participar dos debates dos conselhos, né? Não é só ver, ela diz assim, eu não quero mais discutir política, que é entre aspas, né? E eu vou para a minha festa, para o meu evento. Mas se a gente tem um centro de convivência, é porque tem uma política pública que efetivou o centro de convivência. Por isso ela está lá no centro de convivência, produto de uma política pública. Então, a gente tem que dizer para os idosos que frequentar o conselho para discutir, acompanhar os debates, é muito importante, porque eles se tornam a voz dos direitos, né? E a gente tem que provocar isso. Por exemplo, outro direito que precisa ser bastante implementado é a questão da gratuidade. Aqui no Pará, nós temos uma lei que garante 100% de gratuidade nos eventos esportivos e culturais. É de 1994. Quando veio o Estatuto do Idoso, teve até uma briguinha aqui. Aí a gente, não, está aqui, olha. Aí a gente do conselho, não, está aqui, está dizendo aqui que é no mínimo 50%. Se o Pará quer dar 100%, qual é o problema? Não tem problema. Só que aí o poder público não dá um incentivo também para a privada. Aí nós chegamos no consenso. Foi dada uma porcentagem. E aí deu tudo certo, porque a porcentagem as pessoas, os idosos que frequentam, por exemplo, aqui o nosso futebol ele é muito forte. Aqui o pessoal é remo, eu sou remo. Aí tem o pessoal do Paysandu, bacana. E aí os idosos gostam de ir para o jogo do remo. E aí eles ganham os ingressos. Então, isso foi um grande avanço. Que bacana isso. Vocês têm lei municipal de transporte público? Vocês têm lei municipal? Tem lei no município de Belém? Também. Não precisa apresentar a carteira de identidade, não precisa ter aquele passe, né, carteira sênior, não. Apresentando o RG, você também entra. Olha, por exemplo, o conselho, numa época aí, a gente fazia, como é que se chama? Campanha com os motoristas de ônibus, na garagem do ônibus, falando sobre o processo de envelhecimento, mostrando para o motorista que se às vezes o idoso demora para subir a escada, por causa da dificuldade também dele, de às vezes tem um problema no joelho, e também a gente fazia também palestra para os idosos, explicando, olha, não fique aqui desse lado, fique desse, porque o motorista te vê, porque aqui ele não te vê, e se possível... então, foi bem... A gente fez várias campanhas aqui já, né? Isso. E os ônibus param para os idosos na cidade? Ou não? Ou quando verifica que é idoso, vai embora? Melhorou bastante. Mas às vezes ainda tem, mas melhorou bastante. Aqui, né? Em Belém, uma parte do ônibus é só para prioridade, logo no início. E quem não é prioridade vai lá para trás. E isso facilita um pouco. Aqui é diferente. Nosso prefeito atual resolveu criar uma lei para dar prioridade para todos os lugares do ônibus. Olha só, que doideira. Quer dizer, a gente não está nesse processo ainda, né? Seria ideal, claro, que todos os bancos dos ônibus fossem prioridade para todos os idosos. Só que, como a gente volta naquele tema lá do início da live, só que as pessoas não têm ainda clareza sobre a prioridade, né? Entende que os bancos reservados aqui são os bancos dos idosos. Aí ele criou uma lei que é para prioridade para todo. Resultado, não tem mais prioridade em nada, entendeu? Quer dizer, ficou uma confusão total. Então, eles querem inovar, mas acabam que não discutem é o que você falou, não discutem com a sociedade como deve ser organizado a política ou o estatuto, entendeu? Aí, a respeito disso, eu tenho uma pergunta um pouco ruim para te fazer, porque, na verdade, atingiu a tua gestão no CNDI, né? E eu gostaria da tua fala a respeito, que foi um dos momentos mais tristes, né, que tivemos a respeito dos colegiados, né, colegiados representativos, né, junto ao governo federal, e entre eles o Conselho Nacional do Idoso,
que foi o decreto 9.759 de 2019, né, que reduziu as ações dos conselhos de direitos. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito, e você foi atingida exatamente na tua gestão, né, com esse decreto que reduziu drasticamente, né, os colegiados. Eu queria que você falasse a respeito disso, para as pessoas que estão ouvindo entenderem o que aconteceu. O Conselho Nacional do Idoso ele era formado por 28 entidades, 14 governamentais, 28, né? 14 do governo e 14 da sociedade civil. Todas as 14 da sociedade civil, elas foram eleitas. Inclusive, a Abrage Nacional, do qual eu representava, ela foi eleita por unanimidade. A SBGG também foi eleita. Então, nós estávamos na nossa gestão. E, assim, do dia para a noite, veio um decreto dizendo que o Conselho de 28 ia passar para 6. E sendo que dessas 14 entidades do poder público, a saúde, estava o Ministério da Saúde, estava o Ministério da Educação, estava o Ministério da Habitação, estava vários ministérios. E nesse novo decreto, saía todo mundo. Todos os representantes do poder público seria do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, só aí a gente já vê que as políticas públicas já ficaram fragilizadas. Porque a saúde, que é importantíssima, uma pasta importantíssima, como é que sai do Conselho Nacional do Idoso? Verdade. A educação, a previdência, a assistência social, gente. Então, isso foi um grande golpe. Golpe por não respeitar uma gestão que foi legitimamente, vou usar logo esse termo, eleita, não teve discussão com os movimentos, não foi só o Conselho do Idoso, não, vários conselhos foram atingidos, os conselhos de direito. E outra coisa, que também a gente ficou bastante, assim, os conselhos por lei, está no Estatuto do Idoso, está na Política Nacional do Idoso, eles são deliberativos, eles são propositivos. Nesse novo decreto, está dizendo o quê? O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa submeterá à aprovação do Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sua proposta de regimento interno e suas alterações posteriores. Ou seja, cadê a autonomia do Conselho? Vai ter que submeter? Não é propositivo, não é deliberativo? Então, isso foi, assim, muito complicado. A gente achou que foi um ataque muito forte à questão da democracia, por ter feito assim de cima para baixo, desmantelado toda uma ação que vinha fazendo. Inclusive, os conselhos de estaduais, de idosos, municipais, se sentiram ameaçados. E agora? Os nossos também vão mudar? Sim, uma diretriz. A gente vai ter que diminuir? Aí a gente teve que fazer todo o movimento, né? A sorte que agora nós temos esses acessos às redes sociais, às redes de mensagem. Não, os conselhos estaduais foram criados por leis. O federal não vai infringir no estadual, e o estadual no municipal. Mas, mesmo assim, como o Conselho Nacional, ao meu ver, está enfraquecido por essas questões, evidentemente, enfraquece toda a política do idoso a nível nacional. Né? Exatamente. E tem mais uma, complementando realmente o que você está colocando, que é de grande importância, tem a questão da conferência, né, Valquíria? Quem coordena e organiza as conferências, né, é o Conselho Nacional, né? Então, a conferência perde toda, né, a força, né, a construção de uma conferência, né, porque com esse decreto e a redução do conselho, a conferência não tem aquela importância, não é que não tenha importância, ela não ganha aquele caráter democrático, né, que o Conselho Nacional daria com
o conjunto dos conselhos do país todo, né? Os conselhos municipais e os conselhos estaduais. Eu só gostaria de fazer uma ressalva para você, para a entidade fazer parte antes, né? Antes do decreto. Do Conselho Nacional do Idoso, a entidade tinha que ter representatividade nas 5 regiões do Brasil. Por exemplo, a Abras, ela tem em todos os estados, ela tem uma representatividade, assim como a Pastoral da Pessoa Idosa, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a ANPID, Associação Nacional dos Promotores da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Então, tinha a OAB, representatividade em todo o estado. E também o conselheiro, também estava lá no edital, tinha que ter perfil. No meu caso da Abras, eu fiz um processo seletivo interno para poder representar a Abras, não foi como eu já tinha experiência de Conselho Estadual do Idoso, formação e tal, aí eu fui indicada para representar a Abras. Não foi muito também bom. Assim, porque a Valquíria é bacana, que ela vai ser... Não, entre amigos, né? Sim, isso é muito, muito importante. Além disso que você colocou, né, você trouxe uma representatividade por já ser conselheira, né, então isso te dá essa expertise. Além de tudo, você passou por um processo, né, e lá no Conselho Nacional, a gente passa por uma eleição também, né, o Conselho Nacional faz uma eleição, né, num dia X antes de formar o colegiado, né? Então, eu acho que os conselhos, logo depois desse decreto horrível, os conselhos estaduais se sentiram ameaçados, mas a gente tem que trabalhar na perspectiva de que não há ameaça, porque como o Estado, né, os estados são federativos, na verdade, os estados têm autonomia, então não há intervenção do governo federal sobre os estados. Então, os estados podem manter seus conselhos, assim como os municípios também podem manter seus conselhos. E nessa outra perspectiva também, né, o Valquíria, eu acho que você concorda comigo, eu acho que cabe aos conselhos estaduais fortalecer os conselhos municipais, para que nós, né, você no seu estado, o estado do Pará, eu no estado do Rio de Janeiro, a gente possa juntos, né, estado do Pará, Rio de Janeiro e os outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, todos possam juntos realmente agregar um movimento único, né? Já que a gente teve um decreto que, graças a Deus, no futuro ele cairá, tenho certeza. Tá? Fazer assim, aqui sempre diante de toda dificuldade, eu tento ver possibilidades. E uma dessas possibilidades, a gente percebendo a fragilidade dos conselhos, que eles precisam mais de apoio, os conselheiros precisam mais de capacitação. Nós estamos participando da Frente Nacional de Fortalecimento aos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. Inclusive, nós fizemos um diagnóstico, uma pesquisa, onde nós fizemos um levantamento do perfil dos conselhos de direito, e agora nós estamos traçando, inclusive hoje eu faltei a reunião para estar aqui contigo, nem me toquei que era no dia da reunião, mas tudo bem. Está falando de conselho também, né? É uma boa causa. Inclusive lá na reunião. Então, na reunião você pode falar do conselho. Então, na reunião você pode falar dessa live, né? Isso. Então, é muito importante essa participação da sociedade, dessa construção. Então, a gente está nesse intuito de fortalecer os conselhos, identificar as fragilidades e dar as mãos e ver de que forma nós podemos contribuir. Está sendo muito bom essa troca de experiência, essa construção coletiva desse documento, dessas diretrizes, sabe? Está sendo excelente. Que bacana, que ótima notícia, Valquíria. Essa é uma notícia super importante. Não está nessa, não, Sandra? Não estou, porque... Não, porque eu... colocar, então. Então me conta. Porque eu estou na mesa diretora na atual gestão, só que a nossa presidente, né, eu sou a primeira secretária,
a nossa presidente foi exonerada. Então, o que acontece? Ficou tudo de novo desorganizado outra vez, né? Porque o outro ex-presidente também tinha sido exonerado, porque agora é gestão governo, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Aqui no nosso regimento interno, não é preciso ser o gestor, ser o representante governamental, porque no início tinha muito conselheiro governamental fantasma. Ele não dá conta de ir em tudo que é conselho. Então, nós, aqui, a gente sempre articula, conversa, inclusive no nosso regimento, que seja um servidor público efetivo, que represente a secretaria. Aí não há esse probleminha, entendeu? Uhum. Tanto que a nossa presidente, por exemplo, na gestão passada, eu que era presidente, não governamental. Sim. E foi em novembro a eleição, em 2018. Para o conselheiro, a gente estava super preocupado. Pronto, porque quando fosse em janeiro ia ter eleição para governador, provavelmente mudava tudo. Mas como a gente tem essa preocupação, não, tanto que a nossa presidente é servidora efetiva da Coab, aí com a gente. Entendeu? Foi ótimo. Não, eu acho, a gente também é um pouco isso, quer dizer, tanto que eu já fui presidente, né, eu já fui a presidente e sou funcionária efetiva, né, do Estado. Mas agora, como eu não estou presidente, né, eu sou na primeira secretária, a presidente eleita era coordenadora da política do idoso no Estado, só que ela não era efetiva, ela era cargo comissionado. Então, o que aconteceu? Né? O governo aqui está passando por uma situação muito ruim, né? O governador está sofrendo um processo de impeachment, não sei se você sabe, e o Rio de Janeiro está uma coisa, você não faz ideia, o que está acontecendo no nosso estado. Que já não é de hoje, né? O nosso estado já vem passando por dificuldades, assim, muito ruins, né? Então, o que aconteceu? Ela também foi exonerada, então já mudou tudo outra vez, né? E a gente fica nessa, né? Porque como é uma pessoa que está na coordenação da política do idoso, mas não é um cargo efetivo do Estado, é comissionado, então vai tudo para o ar, né? De repente. E o que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo agora nessa gestão que é de governo, né? Então, vai até dezembro a gestão governo e, a partir do ano que vem, já vai ser a gestão não governamental. Tomara que as coisas, né, daí para frente possam funcionar melhor, mas nesse momento está tudo muito difícil, entendeu? Muito mesmo. É a Maria Pociano, né, que está então, a Pociano é a vice-presidente, ela está como, né, presidente interina, né, uma vez que a presidente, que é governo, foi exonerada. Então, ela está como presidente interina pela segunda vez, porque o outro presidente, que era governo, também tinha sido exonerado. Então, ela volta a ser governo, é presidente interina de novo, né? E isso eu não acho bom, porque é uma pessoa que fica muito tempo no poder, quando as coisas têm que mudar também, né, Falquíria? A gente também, a mudança, a alternância e também o cargo de mesa diretora, eles têm que ser mudados pelo conselho. Você não pode ficar eternamente ali, presidente, entendeu? Porque isso desgasta as relações todas. Você sabe muito bem, eu não concordo. Eu acho que se a gente está num processo democrático, é para ser um processo democrático, sabe? Que haja um rodízio. Até na sociedade civil não se vê isso. Lá no fórum, quando eles elegem, né, os representantes, não há uma novidade para quem vai ser presidente. É sempre a mesma pessoa. Entendeu? Nada contra a Ponciano, ela é uma ativista também muito importante, uma pessoa muito articulada e uma pessoa que eu admiro muito, mas isso desgasta, né? Eu acho que desgasta você estar eternamente no mesmo cargo, sabe? Eu não sou muito favorável a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que oxigenar um pouco essa questão, né? Principalmente de conselho, porque conselho é um espaço democrático. Não tem que, né, assim como os governos, né? Não tem eleição de 4 em 4 anos.
Então, a gente tem que mudar as pessoas para ver, né? Experimentar que pessoas a gente tem nesse novo cenário, não é isso? Deixa eu aproveitar e perguntar para você, já que a gente está falando dessa coisa dos direitos, do protagonismo, como que você vê o envelhecimento hoje no Brasil? Hoje, atualmente, tá? A gente já vem de uma trajetória, né? Tanto você quanto eu, estudando o envelhecimento, atuando nas frentes, né? De direitos. Mas hoje a gente tem um cenário, né? Cenário pandemia, primeiro, ainda tem essa questão, cenário pandemia de Covid, e não só esse cenário de pandemia de Covid, como um cenário político também não muito assim organizado, vamos dizer assim, né? Dentro das políticas que foram todas construídas da Constituição de 88, como você mesmo falou, a Constituição Cidadã maravilhosa, cheia de etapas que só visavam e visaram, né, a garantia dos direitos sociais. Como que você vê o processo de envelhecimento hoje no Brasil? Eu vejo assim, que apesar de o nosso país ser um país envelhecido, não há uma prioridade na implementação de políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Infelizmente, nós temos assim poucos profissionais capacitados, não abre vagas para... por exemplo, quantos geriatras nós temos? Poucos. Quantos gerontólogos nós temos? Poucos. O ideal é que a gente tivesse. Então, eu acho que envelhecer ainda no Brasil ainda é muito difícil. É muito complicada a questão da acessibilidade. Começa assim pelas cidades. A gente vê que não é umas cidades, vamos dizer, amigas da pessoa idosa. Calçadas que não são niveladas, às vezes tem buraco, não tem sinalização. O próprio sinaleiro, né, não há um período grande, deveria ter um período grande de, como é que a gente fala, de tempo para o idoso atravessar a rua. Então, envelhecer no Brasil ainda é um grande desafio. Eu penso assim, a questão também até da perda social. Por exemplo, eu sou professora, quando eu me aposento, eu já não vou ter mais aquele papel social na sociedade. Ela não é mais a professora. Então, infelizmente, é diferente da cultura indígena, inclusive. A cultura indígena, ela valoriza o saber do ancião, vou usar o termo que eles usam, do ancião, do mais velho. Eles valorizam o que é transmitido do mais velho para o mais novo, aquela transmissão de saberes, de cultura. Inclusive, eles são muito família. Eu já coordenei 2 versões dos Jogos Nacionais Indígenas aqui no Pará. Eu sou formada em Educação Física e, na época, eu trabalhava na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará. Então, nós organizamos os Jogos Nacionais Indígenas. Para a gente trazer os atletas indígenas, tinha que vir a família dos indígenas. E a gente já sabia disso. Então, a gente organizava, tipo, umas tendas, fazia uma tipo oca, vinha um atleta, a esposa dele e os filhos dele. Eles são muito família. Que legal. E é um grande respeito pelo o mais velho da tribo. É o que sabe mais, é o que tem mais experiência. Diferente da nossa cultura, não há esse respeito. Não é verdade? Então, Sim. é isso. Então, ainda, enquanto Conselho de Direito, a gente não tem uma grande jornada pela frente da garantia dos direitos da pessoa idosa, na garantia do respeito da pessoa idosa. Eu acho que ainda tem muitos desafios pela frente. Muitos. A Cristi, né, que está aqui com a gente, a Cristi uma das nossas professoras lá na UNAT. Ela está dizendo que a gente tem ótimos profissionais, né, que trabalham o tempo todo com essa contextualização do envelhecimento. E lá na UNAT a gente também, assim como você falou nesse trabalho que você fez com os indígenas, né, a UNAT também garante esse respeito à pessoa idosa
é um espaço só deles, né, e nós temos muito orgulho, né, de fazer um trabalho dentro de uma universidade que dá respeito, promove o idoso, dá visibilidade no espaço da universidade, que é um espaço muito grande, são 20 mil alunos de graduação, e nesse mundo, né, dos alunos da graduação, que são alunos de 20 anos, a gente aproxima esses alunos nas oficinas que nós temos, oficinas de línguas e tal, um aluno que é o professor de um aluno idoso de 90 anos. Então, isso é uma sensação incrível, né? É uma magia, assim, né? É uma coisa muito interessante do qual nós temos orgulho, a Cristi está aí presente. E sabe aí é muito importante a gente entender o processo do envelhecimento para poder a gente ter uma boa convivência. Exatamente. Né? Com esse aumento da expectativa de vida, as pessoas estão convivendo com diversas gerações que antes não conviviam. Exato. Hoje não, você conhece pessoas de 100 anos, de 110 anos, então verdade. você conhece seu bisavô, seu tataravô. Então, se você não entender, você não, por exemplo, para quem uma pessoa que está com. Eu gosto de chamar muito a questão do Alzheimer, porque eu sou da BRAT, mas uma pessoa que já está num processo de demência, às vezes muda seu comportamento. Se é uma pessoa sociável, às vezes fica agressiva. Aí a família começa a ser agressiva. Aí tem que entender que não é a pessoa, é a doença. Exato. Então, é importante que conheça essa questão do processo do envelhecimento, entenda essas alternâncias. Não que todo idoso vai ter demência, não é isso que eu estou dizendo. Mas é bom a gente entender. E também o que eu vejo assim, na prática, por exemplo, uma coisa que a gente não falou, mas é muito comum, a violência contra a pessoa idosa. Eu quero só finalizar a nossa fala. Ia ser minha próxima pergunta. Violência contra a pessoa idosa. Normalmente, os agressores são os filhos, 90%. Estou falando do Disque 100, das denúncias que chegam aqui no Conselho do Idoso, tá? São os filhos, as vítimas são as mulheres, são as longevas, há mais de 70 anos, 80 anos, e os tipos de violência mais comuns contra elas são violência financeira e negligência. O que é negligência? É não dar o remédio na hora, é não levar no médico, não entender. Porque, às vezes, eu vejo, normalmente, o filho homem, ele não entende que tem que dar, ele não tem aquela cultura do cuidado. Eu tenho que dar o remédio da mamãe, eu tenho que colocar a comida da mamãe. Normalmente, isso mais... eles acham que é a cultura da mulher, né? Do cuidado é da mulher, e é errado. A cultura do cuidado é tanto do homem quanto da mulher. Então, isso tem que desmistificar. Sandra, é tanta coisa. É muito, pra gente muito tempo, né? Tem muito tempo. A Maria José, que também é outra professora nossa, está colocando aqui que as discussões são tão importantes. Olha só, tanta coisa importante você está colocando, trazendo, né, para a nossa mesa de debate. O cuidado que ela ressalta, né, Maria José é enfermeira, então ela ressalta, e a odontóloga também, ela ressalta essa questão do cuidado e também a divulgação da prática em gerontologia, né, Valquíria, que a gente ainda não tem isso muito sistematizado, né, essa prática em gerontologia a gente não tem sistematizado, né, tá devendo. Nos cursos de graduação, na maioria dos cursos de graduação, não estão preparando os profissionais para lidar com as pessoas idosas. Exatamente. Então, os cursos de graduação que tem a disciplina saúde do idoso, ou educação, estão preparando para ser um gestor, né? Não é bem isso, né? A gente precisa de profissionais que estejam nessa graduação, né? Não somos nós que somos da SBGG, mas estão na graduação, ele precisa desses profissionais para que eles possam treinar outros profissionais no tratamento e no atendimento à pessoa idosa. É isso que a gente espera da formação em gerontologia, e isso não tem
não tem chegado, entendeu? Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa trazer, né, trazer aqui à luz dos debates para a gente melhorar um pouco isso, né? E a Regina também, ela colocou, está fazendo uma queixa aqui do Rio de Janeiro, que não sei se é aí em Belém acontece isso, ou no estado do Pará todo, é que os ônibus aqui no Rio de Janeiro, o degrau é muito alto, e os idosos, eles não conseguem subir. E não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para ajudar os idosos a poder subir o degrau do ônibus. Então, os idosos ficam sem utilizar o transporte, porque é um transporte que não foi preparado para eles. Eu não sei se aí em Pará tem a mesma questão, mas ela está colocando isso como uma queixa muito ruim, né? Porque também, o que eu vejo também, os idosos têm dificuldade em subir escada, o degrau, porque às vezes não estão com um bom condicionamento físico. Uhum. Quantas vezes eu já subi no ônibus e empurrei a bunda de um idoso assim, para ele poder subir? Então, tem que fortalecer o quadríceps femoral, a coxa, para dar sustentação à articulação do joelho e ter força para subir. Então, a gente tem que ter muita clareza que fazer atividade física não é só a questão de elevar a autoestima, é qualidade de vida. Eu sempre falo que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, e a gente tem que se movimentar. Mas a gente tem que buscar algo que a gente goste, que a gente se identifique. Por exemplo, nessa pandemia, eu inventei de dançar aqui na frente da televisão. Eu digo, vou já inventar de dançar aqui na frente da televisão, não vou ficar parada. Agora que não pode ficar junto um do outro, eu estava te falando, né? Já inventei de andar de bicicleta, já inventei de remar, eu estou inventando de tudo, mas não pode ficar parada. Maravilha! É isso mesmo. A gente tem que se reinventar para poder manter, viu? Qual é o nome dela? É a Regina Alencar. Eu sei que realmente a questão do degrau ser muito alto, isso dificulta. Mas se você pratica atividade física, mantendo sua autonomia e sua independência e sua capacidade funcional, provavelmente você vai ter menos dificuldade de subir esse degrau. Não que a gente não vá lutar para diminuir essa questão dos degraus, né? O Conselho pode encaminhar um ofício lá para a Secretaria de Urbanismo, lá para os garagens do ônibus, baixar uma resolução para adequar isso aí. Isso é uma situação. Mas também é muito importante a gente manter nossa capacidade funcional. Nossa, com certeza. Valquíria, nós estamos chegando ao final da nossa live. Aí, ótimo, né? Eu acho que a gente pôde tratar. Você, inclusive, eu ia te perguntar sobre a violência, mas você já trouxe à tona o mesmo debate que nós aqui no Rio de Janeiro também enfrentamos, né? Que é o aumento, né, da violência. Agora, na pandemia também, o aumento em 50% a gente tem um aumento de violência contra as pessoas idosas. Esse auxílio emergencial tá dando, né, o que falar com relação a isso, o próprio confinamento dos idosos, né, por conta da pandemia, também é uma situação muito ruim, a fragilidade que aumentou muito com a falta de atendimento, né, aos idosos, na fisioterapia, enfim, nos estímulos. Então, a gente tem muito, como você disse, a gente tem muitas questões que a gente precisa trabalhar. O Conselho, ele é um organismo que está para colaborar realmente para que o avanço das políticas se efetivem no Brasil, né? O papel da gente tem sido esse e vai ser sempre. E aí eu queria pedir a você para você deixar um comentário, né? Aí para quem está assistindo a gente, tem muita gente que trabalha na área do envelhecimento aqui no Rio que está assistindo nossa live, muitas colegas minhas, né, assistentes sociais, estão aí assistindo também, professores da UNAC também estão, e outras pessoas idosas estão assistindo também. Queria pedir a você para deixar aí um comentário, né, oriundo assim da sua prática, da sua experiência na área, o que você deixaria de pensamento aí, de reflexão para nós daqui para frente?
Olha só, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que, mesmo diante de todas as dificuldades, das adversidades, eu acho que se a gente acredita num mundo melhor, a gente tem que lutar por ele. E começar pela gente. Começar pela gente. Quantas vezes, às vezes, uma filha enorme, aí a gente tem que dar prioridade. Oh, meu Deus, é difícil ser consciente. Mas é importante que comece pela gente. Né? Eu quero terminar aqui com uma frase da Cora Coralina, fui até buscar. Se temos que esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam, Kira, por que tu te mete nisso, não ganha nada, tu te estressa, tu te... Olha, gente, o que eu ganho é muita satisfação pessoal. Quando eu vejo as situações dando certo, por exemplo, esse curso técnico de cuidador do idoso, que está aí a nível nacional, que surgiu da proposta aqui do Conselho do Pará, na Conferência do Idoso, assim, não tem preço de a gente estar contribuindo de alguma forma. Porque eu sou de reclamar, mas também eu sou de fazer. Eu acho que nós temos que ser assim, ser críticos, mas colaborar também. Em que eu posso contribuir? De que forma eu posso contribuir? Eu acho que é fundamental a gente participar desses trabalhos voluntários. Né? A Abras é um trabalho voluntário, a SBGG é um trabalho voluntário, o Conselho Estadual do Idoso, Municipal, são trabalhos não remunerados, mas dão uma grande satisfação pessoal. E, principalmente, os conselhos de direito têm que ser ocupados pelas pessoas idosas, para poder também ele estar exercendo, eu falei isso no início, vou falar agora no final, o protagonismo, eles têm que ser os atores principais dessa luta. Nós aqui, eu e a Sandra, profissionais, e os professores, colegas que estão nos assistindo, assistentes sociais, nós somos apoio técnico, mas os idosos que têm que ser mesmo os, os atores principais. É isso. Eu queria agradecer a professora Sandra por essa oportunidade. Foi uma conversa super prazerosa. Parece assim que eu estava numa varanda, sentada, com o vento, conversando. Eu me senti bastante à vontade. Muito obrigada a vocês que também nos estão nos assistindo. Eu não estou vendo quem está nos assistindo, porque eu estou no meu celular. Mas muito obrigada, viu, Olha, gente? eu posso adiantar que as pessoas aqui te amaram, estou falando, ó, ela é maravilhosa, adorei a live, olha só, mil comentários Obrigada. positivos aqui sobre você. As pessoas adoraram ouvir essa experiência do estado do Pará, né, que é um estado geograficamente tão distante do Rio de Janeiro, e que a gente precisa conhecer mais, né, os estados do país, né, e o que as pessoas estão fazendo nesses estados. Então, de trazer para você, trazer a cultura para a gente, trazer a tua fala do Pará para nós aqui no Sudeste, né, trazer para nós a sua visão sobre o envelhecimento, é algo único. Então, as pessoas estão aqui realmente parabenizando muito, jogando coraçõezinhos, dizendo que você realmente passou uma mensagem muito especial. Eu também quero agradecer a você, né, Valquíria, por todo o empenho que você tem na sua prática. Você é uma pessoa muito militante mesmo, atuante, e é também uma conhecedora do processo, e vai fazer muito por todos nós, né? Está fazendo, vai fazer e continua fazendo. E a você toda a saúde do mundo para você continuar lutando pela causa do envelhecimento e desejar tudo de bom para você. A gente se encontra em outros cenários, com certeza. É verdade. Então, gente, está gravado aí no Facebook. Quem quiser rever, está gravado aí. Quem quiser também conhecer um pouquinho da Valquíria, ela está em N frentes aí na área da ILPI, na área do cuidado, né, na Abras, que ela é da Abras, representante da Abras também, e lá no governo até fazer um convite.
Na próxima quinta-feira, Então, no pode Facebook fazer. da Abras Pará, nós vamos estar fazendo uma live onde sobre como fazer um ambiente adequado para a pessoa idosa com demência. Porque a pessoa idosa com Alzheimer, ela tem uma dificuldade na questão do espaço temporal. Ela não sabe onde fica o armário, a questão da gaveta. Então, nós vamos estar conversando com a doutora Marina, que é geriatra, ela é diretora do Departamento Científico da Abras Pará, e com a Thaísa Cerny, que é arquiteta. A Thaísa já fez uma casa adaptada, super legal, e às vezes, por exemplo, eu vou já adiantar a palestra da Thaísa. Por exemplo, lá na cozinha tem que estar escrito assim, geladeira, fogão, para facilitar para aquela pessoa que tem o Alzheimer. Então, não deixe de nos assistir. Eu vou postar no Face, e aí a Sandra compartilha, e vocês vão ver, vocês vão nos assistir, tá bom? Maravilha. Querida, um beijo grande, tudo de bom. A gente se vê por aí. Adorei. Pessoal, boa noite a todos.